Bom, gente, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas ao quarto Seminário Acadêmico Indígena. A gente vai começando aqui enquanto o pessoal vai entrando, né? Hoje a gente tem o prazer de receber a Sheila Pinagé para falar sobre a resposta dos Apinagé à Covid-19. Seja bem-vinda, Sheila. A Amanda também, que vai mediar a mesa. O professor Odilon, que fez a mediação aí também, para a gente chegar nessa programação de hoje. Antes da gente começar a Boa nossa última noite. atividade, boa noite. Antes da gente começar a nossa última atividade, eu queria só relembrar alguns momentos que a gente teve aqui no nosso seminário acadêmico, começou ontem, né? Alguns momentos que foram bem, para mim, marcantes também. Antes disso, na verdade, queria falar, assim, que eu percebi participação de várias pessoas aqui, né, nas 5 atividades que a gente propôs. Então, gostaria de agradecer vocês que participaram de todas as atividades, que garantiram o público, né, dessa, desse evento. Então, primeiramente, agradecer a todos vocês que estão aí, aprendendo um pouco com os povos indígenas. E aí eu queria destacar, pelo menos, por exemplo, alguns momentos, né? A gente teve na mesa, na primeira mesa, que foi com os pesquisadores Aquém, na UFT, que foi na quinta-feira à tarde. A gente teve a participação do Silvino, né? Silvino Xerente, que estava lá na aldeia Salto e pôde de lá acontecendo algumas festividades lá, algumas apresentações culturais, rituais, né? E ele pôde mostrar para a gente alguns momentos, né? Recebendo ali o alimento em frente à câmera, compartilhando com a gente esse momento importante que é a alimentação, né, para os povos indígenas. Foi muito inspirador, né, essa mesa. Ontem também, à noite, a gente teve a incrível participação da Selma Xerente também, que, enfim, falou aí para a gente a experiência dela enquanto anciã, enquanto mestra, né, sábia, do povo Aquém, pôde compartilhar com a gente alguns ensinamentos, né, no combate aí à pandemia, à Covid-19. Então, também foi um momento muito marcante, assim, a fala muito importante e necessária para o momento. Hoje de manhã, na mesa que os estudantes indígenas estavam falando sobre a experiência com o ensino remoto, a gente teve a participação muito legal, muito importante da avó de um dos indígenas, que é o Jefferson Gavião, a Maria Amélia Gavião, também conhecida como Achu. Ela, né, sem a gente combinar, enfim, sem as coisas que acontecem pelo acaso, pelo destino, ela fez uma participação incrível, cantou para a gente, né, falou um pouco da experiência dela também como anciã diante da pandemia. Então, foi um momento muito importante, né, do evento. E na mesa também, agora de tarde, a gente teve também a participação da Valdete, da Vanderlene, que fizeram também, e do João, né, que fizeram também apresentações muito boas sobre a situação da pandemia lá na Terra Xerente, na Terra do Javaé, né? Então, a gente, da organização aqui, fica muito feliz com todos esses acontecimentos, né? Eu queria agradecer também a Dorilene e o Robson, que são os nossos monitores, estão aí ajudando vocês a se inscrever no evento. Pode se inscrever ainda, quem quiser, aqui nessa mesa. Estão ajudando vocês a fazer a frequência, né? E então, assim, é uma alegria muito grande a gente chegar aqui nessa última mesa, um evento online, que a gente teve muitas dúvidas se ele ia acontecer de fato, se era realmente cabível, né? E a gente conseguiu, estamos aqui fazendo, com uma grande participação também dos indígenas, com todas as dificuldades, né, que a internet ainda proporciona aí que a falta da internet, na verdade, ainda proporciona, né, para esses povos. A gente conseguiu ter também uma participação indígena muito presente, né? Então, a gente, da organização aqui, eu, os alunos do PET, né,
aqui de Porto Nacional. Ficamos muito felizes, muito recompensados com essa ampla participação indígena e não indígena, né? E agora a gente vai fechar, né, com chave de ouro, eu acho, com certeza, com a Sheila Pinagé, falando para a gente. E aí, só algumas informações, né? A gente está gravando todas as palestras, as mesas e tal, a gente vai disponibilizar em breve no canal do YouTube do PET, tá? Então, quem tiver interesse depois de ver, a gente vai divulgar aí pelas redes sociais também, as mesas, né, que foram gravadas, e também a gente vai já amanhã, a partir de amanhã, essa semana, a gente já começa a enviar também os certificados, tanto dos palestrantes, né, quanto daqueles que participaram, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a Amanda, vou pedir para ela se apresentar e apresentar a Sheila também, falar um pouco do projeto, né, do parecer, a qual a Sheila tá envolvida e alguns outros também participantes aqui. É, então é isso, Amanda, a palavra está com você aí, fica à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, André. Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês no quarto Seminário Acadêmico Indígena da UFT. Eu participei de algumas mesas nesses dias que se passaram. Tem sido um espaço muito importante de debate, troca de experiência. E eu agradeço muito o convite para mediar a conferência da pesquisadora Sheila Batia Pinagé, com o título Respostas da Pinagé à Pandemia de Covid-19. O meu nome é Amanda Horta, eu sou antropóloga e sou também uma das coordenadoras da pesquisa Respostas Indígenas à Covid-19 no Brasil, Arranjos Sociais e Saúde Global, que é uma pesquisa financiada pela Agência de Pesquisa e Inovação do Reino Unido. Essa é uma pesquisa muito interessante, porque ela é produzida pela colaboração entre pesquisadores indígenas e não indígenas que estão espalhados por todo o território brasileiro. No total, a gente conforma cerca de 80 pesquisadores e colaboradores indígenas e não indígenas, e juntos, ao longo desse ano de 2021, nós investigamos como os povos indígenas, nas aldeias, nas cidades, nas universidades, estão vivenciando a pandemia de Covid-19. Um dos carros-chefes da parte da pesquisa que eu coordeno é um estudo sobre o modo como os Apinagé vem enfrentando a pandemia do novo coronavírus. A Sheila Batia Pinagé, que vai falar aqui com a gente hoje, é uma das pesquisadoras indígenas que conduzem esse estudo, junto com outros pesquisadores de peso na comunidade indígena e na comunidade acadêmica. E nós temos aqui vários deles presentes, então, vou citá-los, pois a gente tem os pesquisadores Júlio Camê, o Oscar Pinagé, a Diana Pinagé, a Welitânia Oliveira, a Nayane Januário Costa, os professores Odilon Rodrigues de Moraes e André Demarque, que estão aqui presentes. E a Sheila, a partir das suas conversas e também das suas vivências com os parentes na aldeia, tem produzido reflexões muito importantes para a gente tentar entender um pouco mais a fundo como é que é a experiência dos Apinagé da pandemia de Covid-19. A Sheila, ela é, além de pesquisadora, ela também é professora na Escola Estadual Indígena da Aldeia Butica, ela é técnica de informática e está na linha de frente na luta contra o novo coronavírus. A atuação da Sheila, então, ela é fruto desse cruzamento entre, por um lado, a posição de respeito e liderança que ela tem na comunidade, por outro lado, a sua formação na área de saúde, e, por outro lado, claro, a sua trajetória como pesquisadora. Então, eu passo a palavra para a Sheila, para que ela possa se apresentar nas suas próprias palavras e contar um pouco sobre a vida e a pesquisa sobre o modo como os Apinagé vem enfrentando a pandemia. Sheila, a palavra está contigo. Boa noite a todos, né, a todas. Meu nome é Sheila Mpachã Apinagé. Ontem eu não participei um pouco, né, da conferência,
porque durante a semana eu tive um pouco dor de garganta, fiquei com muito medo, né? Pensava que era coronavírus, aí fiz o exame na semana passada, e eu recebi o resultado hoje à tarde, que deu negativo, mas eu não forcei muito a conversar muito, para que hoje tudo desse certo, né? Então, mas mesmo assim, eu ainda estou um pouco rouca, eu vou tentar falar um pouco menos e vamos apresentar, né? Então, assim, meu nome é Sheila Ambotia Apinagé, resido na aldeia Butica, da etnia Apinagé. A Apinagé fica aqui no extremo norte do Tocantins, nos municípios de Tocantinópolis, Maurilândia, São Bento, Tocantins. Então, a gente fica nesse meio, né? Às margens do rio Tocantins, né? Nosso limite fica com o rio Tocantins. Bom, já fui ex-cacique, né, da mesma aldeia, da aldeia Butica, a qual também sou professora lá, e só corrigindo um pouco a Amanda, eu fiz, foi Tec Enfermagem, atuei em Tec Enfermagem. Então, assim, a minha vida como liderança, como lutadora das causas indígenas, né, dos movimentos sociais, já tive muito preocupado, por exemplo, questão de construções de barragem, né, principalmente aqui no Estreito. Nós fomos contra, mas a gente não conseguiu. E nós estamos aqui ainda lutando pelo nosso território, né? Então, assim, a gente não está a escape de vários processos do governo, né? Então, muitos projetos grandes estão rodeados nosso território. Nosso território Apinagé está demarcado, né, homologado, e foi de muitas lutas sangrentas, né? Teve morte nessa época, para nós conseguirmos garantir a sustentabilidade cultural, né? Porque sem o território, nós não somos, nós não ia conseguir mostrar o que a natureza oferece para nós, porque da natureza que nós somos indígenas, né? Então, assim, que aqui hoje, nós estamos vivendo nesse momento, né, da crise de saúde mundial, e aonde nós, povos indígenas, estamos muito preocupados a referente a essa pandemia, que é a Covid-19. Então, assim, que essa Covid-19, ela está, igual que relatei no artigo publicado na Universidade Federal de Goiás, a qual eu também sou acadêmica de lá, já estou. A pandemia não concluí, mas agora vou defender agora no próximo mês, e nós estamos se preparando para dar resposta para o mundo, né? Através da universidade, através de estudo. Então, hoje eu vi um vídeo de um índio Tapirapé, e o índio daqui do Tocantins, o Adriano, ele falou que as lutas hoje não é mais com flecha, mas sim pelas conversas, pelos nossos direitos, né? Então, é isso que faz nós estar aqui, lutar pelo nosso direito. Então, e falar um pouco sobre esta doença, né? E todo em volta do nosso território, né? Porque a resposta do Apinagé referente a esta doença, ela se preocupou muito, porque quando o professor Alexandre Herbeta, né, da Universidade Federal de Goiás, no mês de julho, ele tinha me convidado, né, para escrever referente ao que estava acontecendo dentro das aldeias. Então, assim, que foi em mês de março,
em março de 2020, começou através de noticiários, chegou até as aldeias, né? Que estava vindo uma doença muito perigosa. Então, assim, que nós indígenas e os profissionais de saúde, algumas pessoas, né, começaram a alertar, né, que não era para vir para a cidade, e nós ficamos um momento, assim, muito tenso. As escolas fechando, não tinha resposta ali naquele momento. A gente não tinha aquela resposta, e aí nós começamos a se preocupar, porque os mais velhos já tinham uma história do passado, da gripe espanhola, que ainda se reflete há muitos anos, né? Que até hoje é refletida, ainda é lembrada aquelas mortes. Então, assim, que hoje, não vou dizer que nós estamos preparados para essa doença, mas o passado fez com que refletimos o presente, né? Porque nós tivemos muita morte no passado, o Apinagé quase foi a sua extinção, porque eu me lembro da minha bisavó, que ela falava assim, que viveu, quando ela era jovem, ela ouvia falar muito, que enterrava, era um atrás do outro. Então, eu me lembrei, né? Aí comecei todos os jovens, professores da agente de saúde indígena, começaram a reunir para poder discutir como é que ia ser os caminhos, como é que ia ser. Então, pensaram em criar umas barreiras, né? Inicialmente, as barreiras foi criada nas aldeias, né? Só que não teve muito sucesso. Nós indígenas, alguns são muitos, não estavam preocupados e outros estavam muito preocupados. Então, foi uma coisa assim que foi repensado de volta imediatamente, já não imediatamente fizeram reuniões e começaram a pensar nos pontos estratégicos, né? Então, foi umas barreiras grandes que começou a evitar, né, as idas e as proibições, né? Então, assim, que essa resposta a gente correu atrás o mais rápido possível para poder alcançar que a doença não entra na nossa aldeia. Então, tinha que ter o cuidado máximo. Então, só que a gente não sabia como que se cuidar, né? Então, assim, que junto com o Polo Base aqui, que é CESAI e DICEI, teve as suas falhas, mas o que eles tinham de profissionais, pouco, né, que a gente sabemos que no país os profissionais não tem muitos, né, e fez com que, quando foi em julho de 2020, já estava funcionando todas as barreiras de ponto estratégico, e aí começaram a se preocupações, nós tivemos muitos parceiros, né? Muitos parceiros que era para estar junto, não tiveram, né? Aquele apoio mesmo que a gente queria, e a gente pensava, e estava a gente muito angustiado, né? Muito preocupado. Então, assim, que era no tempo de colocar roça, né? Por exemplo, mês de maio, mês de julho, era tempo de roça, não colocaram roça no ano passado. Então, as mulheres estavam muito protegendo também seus filhos, porque também teve um surto de uma doença também que foi desconhecida, que matou muita criança aqui também, foi em 2006, 2005 para 2006. Então, assim, as mães estavam protegendo o máximo os seus filhos, né? E aí, assim, que nós tivemos muita experiência, né? Então, fez com que nós se preocupássemos de estar se protegendo muito mais. Então, assim, foi criadas barreiras, né? Num momento tão difícil. Quem que ia ajudar a manter, né? Porque era longe das aldeias, sem água,
nós tivemos muita dificuldade, e até então o município, né, aqui de Tocantinópolis, o gestor municipal, que no ano passado, né, ele cobriu toda a responsabilidade da barreira e contratou uma equipe emergencial, né, com enfermeiro, técnico de enfermagem, a qual eu fui contratada, né, para estar diante do meu povo diretamente e falando na língua, né, transmitindo tudo que a equipe ia passar. Então, a gente fazia junto com o Polo Base, né, então, assim, que nós passava aldeia a aldeia, casa por casa, orientando, reorientando. Então, a barreira sanitária, ela teve um papel muito importante para o adiamento da doença. E quando foi, isso já foi em julho, tivemos muito tenso, né? Agosto, setembro, e aí eu fui convidada, né, pelo professor Alexandre Herbeta para estar escrevendo um artigo, né, pela Universidade de Goiás. E aí, então, eu comecei a escrever momentos, né, de tensão, momentos, como é que nós estava fazendo. Então, tudo que ocorreu, aí foi publicado, né, em outubro, não tinha entrado a doença até outubro, novembro. Quando foi em início de dezembro, quando o município já estava, foi procurar FUNAI, CESAI, para ter a contribuição, aí a prefeitura tirou todos o apoio, né? E o contrato tinha vencido em dezembro, né, dia 31 de dezembro, e nós não tinha como sustentar aquela barreira, né? Então, assim, que ficou ainda, a duas barreiras grandes, ela acabou, né, em dezembro, o município teve manutenção total de água sanitária, manutenção de água, alimentação, que não faltou, os itens principais para a prevenção, né? Os cuidados dos integrantes, né? Das barreiras. Então, teve muito apoio da comunidade, principalmente os jovens, né? Professores. Então, as mulheres teve a participação nas barreiras, né? Teve barreira que era uma semana só de mulheres e uma semana de homens. Então, assim, que nós começamos a preocupar mais, né? Então, as compras que vinham da cidade para a aldeia, todos era higienizada, todos era passado por um processo ali de limpeza, depois que ia para a sua aldeia. Os indígenas, ela tinha seus veículos todos borrifava com as bombazinhas, né, com os produtos que a gente fazia, e fazia essa limpeza para poder chegar tranquilo na aldeia, né, para a gente saber o que a gente está fazendo. Então, assim, teve profissionais, né, dessa equipe que pegou a causa mesmo e se doou, né, e nós trabalhamos em conjunto, né, com a equipe do Polo e com essa equipe emergencial. Então, assim, o município contratou, Tocantinópolis contratou 2 enfermeiros, 7 técnicos de enfermagem. Teve uma casa de isolamento, por exemplo, que o indígena vinha de outros tratamentos, de outra cidade, não ia direto para a aldeia, ele ficava nesse lugar, aguardava o exame, ficava os 14 dias, se tivesse tudo tranquilo, retornava para a sua aldeia. E assim foi esse cuidado todo que a gente tivemos. Depois entrou outro município para ajudar, que foi município da onde que eu moro, né, que é Maurilândia. Também a gestora também teve ajuda, né, com alimentação, de gasolina para os barreiristas,
vir da aldeia para a Barreira, porque era longe, né? Por exemplo, a aldeia onde que eu moro, para a Barreira, era uns 8 a 9, 10 quilômetros de distância, né? E outras barreiras também era longe também. Mesmo assim, nós não medimos esforço e acabou. No total, foram abertos 6 barreiras. E quando começaram a ter suspeita da doença do ano passado, e começaram a montar barreiras pequenas, né? E as barreiras que teve o grande fluxo, né? Por exemplo, a cidade de Tocantinópolis, ela teve um papel muito importante, né? De controlar, de verificar a temperatura. Então, ali não passava criança, nem idosos para a cidade. Então, a barreira ela tinha restrições internas. Mas mesmo antes disso tudo, passava pela aldeia, todas as informações. Se tivesse uma aldeia com suspeita, aquela aldeia toda era isolada. A barreira isolava todas aquela aldeia. E com a ajuda de cesta básica, doada, por exemplo, pela UFT, era dado para aquelas pessoas que estavam em isolamento, para não vir para a cidade, para não ir para outras aldeias. Então, assim, que teve um cuidado muito importante. E a barreira, ela teve esse papel de cuidar, então, de cuidar os anciões, porque essa doença, ela não vem, quando a gente sabia que pegava primeiro as pessoas que tinham doença crônica. Hoje não está vindo mais assim. Hoje qualquer um, se tiver exposto àquela doença, isso é que nós estamos sabendo agora, né? Então, a preocupação dobrou. Então, com isso, a barreira acabou, mas ela continuou com 2 barreiras, né? Com manutenção da comunidade, que é a Aldeia Prata, foi uma das primeiras que que criou a barreira nessa sanitária, e a Aldeia Butica, que ainda hoje funciona também a barreira sanitária. Então, essas 2 aldeias, ela é a comunidade, né, que ajuda essa barreira com a alimentação. O tempo que pode, a comunidade se reúne, um dá uma coisa ali para ajudar e o outro ajuda em gasolina para eles poderem ir. E essa barreira também, ela não ficou só para evitar a doença, mas para evitar outros invasores, né, da terra, né? Nós tivemos muitos relatos das pessoas das barreiras, que principalmente da aldeia Boutique, que é na TO 126, que passa muito carro, passa muitas pessoas, e fez com que essa TO ela passa dentro do nosso território, né? Essa TO ela liga uma cidade para outra, né? Então, assim, ela tá tendo uma responsabilidade muito grande de guardar não somente uma aldeia, mas sim outras aldeias ali, ali situado naquela TO. Então, assim, que hoje está funcionando essas 2 barreiras, e graças a essa atitude nossa, que fez com que a pandemia tardou a entrar, quando foi no período no início de dezembro, para final de dezembro, começou a entrar a doença, né? Então, assim, entrou, que não teve não trouxe muitos problemas, né? Por exemplo, de sair da sua aldeia para a cidade, procurar outros profissionais, ou até mesmo de intubação. Graças a Deus não houve, né? Então, que fez com que nós fomos reconhecidas, né? Os que trabalham na barreira, que hoje muitas pessoas pedem já tivemos reuniões para poder retornar às barreiras,
porque a doença ainda não acabou, ainda está ainda no mundo. Então, assim, que os caciques, né, da aldeia São José, da aldeia Mariazinha, por exemplo, que são aldeias maiores, né, que nós estamos procurando como é que vai ser, quem que vai ajudar. Então, assim, que tá tudo ok por aí? Parece... Tá tudo ok, né? Então, assim, que o projeto Parecer fez com que nós sejamos ouvidos, né? Quando foi agora em final de dezembro, para janeiro, o professor Odilon, obrigado, professor Odilon, a Amanda, eu chamo ela de professora Amanda, obrigada a eles, né? O Júlio Gamberi, o Oscar, a Diana, que nós fomos convidados, né, para ser um dos pesquisadores desse projeto, e esse projeto está sendo uma resposta para nós mesmos, né, porque essa divulgação, esse cuidado que nós tivemos, não é que eu quero que outras comunidades se espelhem, mas sim é um dos caminhos que nós podemos levar, porque nesse momento agora está tudo parado, a educação escolar na aldeia, as crianças estão querendo saber como é que vai ficar, nossa, tá muito triste de ver, né, dentro da aldeia, porque, por exemplo, ontem foi o Dia do Índio, então, assim, comemorar o quê? Nós estamos felizes, não tem como pegar o maracá e cantar no pátio como tivesse nada acontecido, né? Então, assim, que o Apinagé, ele não fez, né, uma movimentação cultural. O Apinagé, nós fazemos muitas festas, né? Fazemos uma semana, né? Dependendo da aldeia, passa muitos dias nós fazendo essas festas. E mesmo assim, o Apinagé ela não perdeu o foco. Continua se pintando, continua pintando com genipapo, com urucum. Os pajé, eles pedem para que a gente se banhe com as raízes, com casca, com folha. Então, assim que nós estamos fazendo, né? Fazendo com que, tomando muito remédio tradicional. Então, assim, que hoje, esse movimento que aconteceu do ano passado e que hoje, em 2021, aí começou a vacinação, né? Já no final de fevereiro. Então, assim, que não houve nenhuma preparação uma palestra para quebrar as fake news, né? Porque teve muita fake news, teve dentro da aldeia, gerou muita polêmica, questão da vacina. Então, assim, que segundo a chefe do polo, né, a Marli, aqui de Tocantinópolis, ela me passou, né, os dados das pessoas que tomaram a vacina, a primeira dose, a segunda dose, e muitos indígenas, alguns tiveram as reações, né? Tiveram reações, inclusive o meu pai, que é o cacique lá da aldeia Butico, teve reações muito fortes, né? E consequência também de uma depressão, como ele é uma liderança, ele ficou muito parado, ele se sentiu muito preocupado demais com isso. Ele tem 76 anos, então, assim, ele caiu
depressão. Ele, com isso tudo, né, ele se preocupou muito, porque ele também, ele ajudou muito na criação das barreiras. Ele, o meu pai, ele ajudou muito na construção dessa barreira, das grandes barreiras, né, da barreira da Botica. Quando a prefeitura não dava manutenção de água, ele pegava o seu carro e enchia tambores de água para dar manutenção. O Júlio Gambeiri também teve a participação das construção das barreiras, né? Então, todos nós fomos unidos, né? Criamos uma comissão, né, de indígena, para nós estar debatendo sobre a questão, na época do ano passado, né, nas barreiras. Então, essa comissão, no momento de reuniões, também a gente fez um decreto para nós mesmos, quem descumprisse a lei ali da barreira, quem furasse a barreira ia ser penalizado, né? Então, assim, fez com que muitas pessoas acreditou no nosso trabalho, né? Acreditou no trabalho do jovem, dos guerreiros. Então, isso foi muito importante para a nossa vida, para o Apinagé. Então, até hoje, nós estamos preocupados de manter a barreira, né? As quatro que existem. Então, assim, que a vacina, voltando de novo para a questão da vacina, quando começou a divulgações, quem ia tomar as vacinas, então, assim, teve muito fake news dentro das aldeias, né? Então, essa fake news, ela não foi quebrada, ela não teve palestra para inibir essa fake news. Então, assim, nós parou a barreira, não tinha como mais fazer orientações, não tinha muito como ir em outras aldeias, porque foi o momento que entrou a doença. Então, muitos ficaram preocupados também de resguardar a sua aldeia. Então, assim, segundo a Marli, que é a chefe do polo, ela falou que 27% não tomaram a primeira dose. Então, 3% deixar de tomar também a segunda dose, mas foi bem pouquinho. Então, assim, uma porcentagem muito grande que não tomaram a primeira dose, né? Então, assim, teve uma idade, né, que é de 18, acima de 18 anos, ia tomar as vacinas. Aí, onde que está a polêmica dentro da aldeia, que tem que tomar todas as pessoas, crianças, jovens. Então, tá essa cobrança, né? Por que não esse de respeito, né? Por exemplo, a vacina tem que vacinar todos, né? Então, assim, esse pedido tá dentro da aldeia, né? E hoje, aos poucos, está sendo quebrada a fake news, mas ainda está forte ainda. E eu acredito que a barreira, ela voltando em si, ela vai ter um papel muito importante, porque ela teve um significado. Então, assim, que essa participação nossa nesse projeto, parecer, então, assim, até no final do ano, a gente vai estar repassando as respostas indígenas dos direitos, o que é que nós estamos falando, o que é que nós estamos querendo. Então, assim, que fez com que todos nós ficamos unidos, né? Porque, por exemplo, o Conselho de Saúde, composta por os indígenas, também sou conselheira local, também está unido aqui no estado todo, né? E também uma polêmica muito grande também é que, por exemplo, os que na questão da vacina, os cônjuges
das indígenas que não são indígenas, também eles não foram contemplados na vacina, porque não estava escrito no CIASE, né? E isso é um momento muito preocupante para nós, porque nem muitos indígenas está escrito no CIASA, porque estão morando na cidade, aí faz com que eles falam que nós somos, que aqueles que moram na cidade são desaldeados, mas é por motivo de estudar, motivo de outras oportunidades. Então, assim, que essas pessoas não foi contemplado, né? Então, assim, que aqui no Apinagé, ela teve um pouco não ter muitas pessoas que moram na cidade, mas que algumas pessoas procurou, né, a sua aldeia para poder tomar a vacina, né? E eu vi muitos relatos, por exemplo, meus parentes, eu participei de uma live da semana passada, né, que muitos questionamentos a questão dos índios desaldeados. Mas nós somos indígenas, não somos desaldeados. Nós vamos para nossas aldeias, então, assim, a gente tem nossas festas culturais, a gente participa. E, então, assim, essa discriminação é vista, né? Por exemplo, o governo em si já tem muitos anos, né, desde a sua Constituição, por exemplo, se o índio que fosse bem aculturado não ia ser índio. Então, essa reflexão ainda é existente até hoje, né? Então, muitos indígenas que moram na cidade têm essa rejeição, essa discriminação do atendimento, né, de saúde. Mas nós estamos na resistência de existir, que nós estamos falando, que aqueles que estudam, que é estudante, ele vai continuar sendo índio. É o momento dele ficar ali um pouco, na questão de anos, e retornar para a sua aldeia. Então, assim, isso fez com que abrisse mais os olhos das lideranças, né? Por que estão tratando os índios desaldeados? Por que nós somos indígenas? Todos são indígenas. Então, assim, que essa conquista, nós já fizemos, já estamos dando as respostas através da universidade, nós já estamos dando a resposta através de artigos publicados, nós estamos com a união com todos os povos indígenas, né? Então, assim, que não estamos só, né? Muitos antropólogos, né? E nós temos que estar todo mundo junto, né? Preservar a natureza, preservar o que está dentro de nós, né? Então é isso. O que fez eu entender, o que fez eu estar dentro da universidade é de defender os nossos direitos, os direitos que foram arrancados, né? O direito que foi tirado através de lutas sangrentas, e hoje nós não estamos querendo mais luta sangrenta, a gente quer conquistar, falando dos direitos, né? Então, essa conquista a gente quer mostrar para os não indígenas que, através os acadêmicos, as pessoas que estão envolvidas, todos nós, que nós viemos conseguir, sim, e ficar em paz, porque nós somos agredidos frequentemente por todos os lados, nós somos agredidos de todas as formas. Se eu não tiver aparência indígena, eu não sou indígena. Então, assim, que isso que vem acabar, né? Porque se nascer um indígena que não tem aparência caracterizado, então ali ele já é discriminado. Então, assim, que esse desrespeito
Então, que nós estamos enfrentando tudo isso, né? Então, assim, que eu acho que já passei um pouco do horário, ou eu não sei, que eu não tô... eu falo muito, e eu acho que vai ser só isso, né? Que a barreira foi um grande e importante nesse momento crítico de saúde, e foi a Barreiras que, junto com os guerreiros, com os guardiões, ele teve esse papel importante. E eu estou grata, né, por esse convite de dar essa palestra, né, não é que dá palestra, nós estamos aqui, nós vamos aprender um com o outro, né, nós vamos aprender porque esse encontro é para fortalecimento, né, é um direcionamento de como que eu irei fazer amanhã. Então, eu chamo de um direcionamento, né? Porque toda live que um indígena, um antropólogo, ou o que seja, que nós viemos participar, é um direcionamento, é um caminho que nós estamos querendo achar, né? É uma saída. Então, eu acredito em cada encontro, né? Que seja conduzido, né? É um exemplo para um povo, né? Pode ser exemplo de uma etnia para outra, até mesmo para a cidade, né? Graças a Deus, nós não tivemos nenhuma... quando a doença entrou, não teve graves problemas, foi bem leves, né? Foi quando... Eu me lembro de um cacique, ele é da aldeia Bacuri, ele é o Francisco, ele, em mês de maio do ano 2020, quando a gente estava fazendo a orientação naquela aldeia, tava a equipe toda, né? Não tô eu sozinha falando, e aquele cacique falou que, como ele é Iponhotiwane, ele é Pescalhona, que é um tipo de partido, e ele falou assim, que a doença ia entrar, mas ele ia entrar leve, não ia deixar danos. Então, assim, ele falou aquilo. Depois que a doença entrou, quando a gente percebeu, nós lembramos daquele cacique, né, do Francisco, que é o Amjo. Então, assim, ele falou essas palavras no sonho dele, né, que ele acreditou naquele sonho, que a doença ia entrar bem leve, que nós não era para se preocupar. E aí que a mãe de criação dele falou assim, você está brincando, você não fala nada sério, porque quem é Iponhotiwane, ele fala meio de em brincadeiras, né? Ele age como um palhaço. Então, assim, momento de coisa séria, ele está ali brincando. Então, assim, então, nós conhecemos quando a pessoa acha desse jeito, mas ele está falando sério. Então, assim, não gerou morte, graças a Deus. Nós estamos muito tranquilos, mas a gente continua obedecendo às restrições de saúde, né? De não fazer festa, de não fazer torneio de futebol, e em outras coisas que nós estamos seguindo ainda as regras de saúde. E vai ser isso, né, por hoje. E espero que outras vezes a gente tenha participação. Não vai ser, acho que só essa vez, vai ter várias, né? E vamos, cada encontro, vamos procurar um direcionamento, né? Então, assim, que não é só para ser um participante só, mas sim para levar que esse momento é sério, esse momento momento agoniante, que eu vi no meu pai, né? A preocupação dele, né? A gente passou noites e noites sem dormir. Então, assim, que
que nesse artigo também, que foi publicado, fala também da doença psicológica, né? Então, assim, que essa doença psicológica que nós já estávamos vivendo, isso é muito mais sério, né? Então, é só isso, viu? Obrigada, Amanda, professor Odilon, e a todos, né? Júlio Gamberi, e que nós vamos estar unidos, sim, para a gente estar mais debatendo em outros momentos. Obrigado, viu? Sheila, muitíssimo obrigada pela sua fala. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma ocasião em que eu estava numa reunião junto com um amigo da etnia Ikipeng, e eu estava tentando organizar a reunião para fazer ela acontecer de uma forma mais rápida, e ele me falou assim, vocês brancos, tudo tem que simplificar, né? Para fazer qualquer coisa, vocês querem simplificar. E eu acho que essa sua conferência hoje foi uma aula sobre a complexidade do tema que a gente está tratando. Então, para falar do processo das barreiras, você começou lá atrás, falando dos projetos grandes, das barragens, você falou das questões psicológicas que estão envolvidas, você falou das experiências de doença com crianças e como isso tudo vem à tona num contexto como esse. Então, é um prazer enorme te ouvir, para sempre trazer à mente que a questão não pode ser simplificada, né? Por mais que a gente ache mais fácil separar esse conjunto de conversas nossas aqui em uma conversa sobre os estudantes indígenas, uma conversa sobre os Aquém, acaba que as coisas se atravessam o tempo todo. Então, queria te agradecer muito pela sua fala. E professor André, acho que a gente pode abrir para as perguntas. O que você acha? Podemos, de repente, também aproveitar a presença do Júlio aí, pedir se ele quiser falar alguma coisa a respeito da questão, né? Eu acho que seria interessante. O que você acha, Júlio? Bem, na ocasião, posso comentar um pouco, né? E sou um principiante ainda, né, nessa discussão que trata sobre essa questão pandêmica, né? E eu estou lendo ainda algumas questões, observando nesse contexto científico, né, de proferir com mais detalhes. Mas vou falar um pouco da minha percepção de como que eu convivi, né, com essa situação toda. Primeiramente, agradecer a todos, né, e a André Demache, a Odilon, a Sheila e a Amanda Horta, né, Francisco, Giovanni, Tainara, Lisiane, Dilma e outras que estão participando com a gente. E é muito importante, né? Aí o Leonardo Psedi, que a Sheila proferiu sobre a concepção Pani e da forma que ela articulou muito bem com relação de como que o povo apinagé enfrentou, né? E continua enfrentando ainda, né? A gente já tinha problemas antes, né? E agora veio essa pandemia aí e ficou mais grave, né? Ficou mais complicado, né? Que a questão de saúde, né? E a Welitânia, né, também está presente, né? Que esteve com a gente lá em 2015, por aí, nesse período. E que a Sheila pautou muito bem, né, a situação que a gente enfrenta. Mas, assim, eu vou falar mais sobre a percepção de como que eu convivi, né, principalmente com a barreira sanitária, né, que movimentou aí a concepção de organização Apinagé, e isso é muito importante. Então, o que a Sheila colocou muito bem, que chegou, não, que
E é a nossa vez, né, de mostrar nossa voz por meio desse projeto Parecer, né, que ela já apresentou muito bem, de mostrar a nossa fala, a nossa opinião a respeito da situação que ocorre. Bem, com essa situação pandêmica que está ocorrendo, né, desde 2021, 21 não, 20, né, e até agora, as lideranças, né, desculpa, as lideranças, os caciques, jovens, mulheres se organizaram para poder fazer alguma coisa, né, para poder proteger o povo apinagé, né, somos nós, que numericamente a gente é muito pouco, né, então, junto com o cacique, aqui do lado da região da Mareazinha, né, que tem a região, as aldeias que fazem parte da região da Mareazinha, e tem as aldeias que fazem parte da região da São José. Mas do lado da região da Mareazinha, eu percebi, participei também durante algumas conversas e reuniões, preocupações de todas as lideranças jovens, né, agentes de saúde, de organizar, né, alguma coisa que resultou na barreira sanitária, que é uma das únicas formas que já vinha acontecendo, mas não dessa proporção, né, que ocorreu. Aí se organizaram e viram um ponto estratégico na entrada da região ali da aldeia Marezinha, com a entrada da aldeia Recanto, nesse pousal, se estabeleceram ali, que o objetivo é tentar manter o controle, né, de idas dos Panim, né, à cidade, e também tentar fazer o controle dos cupém, né, que tem os vendedores ambulantes ou outras pessoas. Então, isso ajudou muito, né, no contexto da questão da barreira sanitária. Mas, assim, a gente enfrentou vários problemas, né, que com essa pandemia, né, que é a Covid-19, eu percebi em alguns momentos, né, quando qualquer gripe, né, tosse, já se suspeitava que poderia ser essa doença, né, que é o Covid. E isso deixava, quando mais se falava que poderia isolar essa pessoa ou a família, porque assim, a gente entende que é preso, né, vai ficar preso, aí a gente fica preocupado. E isso prejudicou muito o psicológico a Pinagé, né, em algumas situações das pessoas que foram, de fato, isoladas. E assim, a gente está aprendendo muito com essa situação, né, que a gente precisa se organizar desde a questão da barreira sanitária, rever de que forma que a gente vai se organizar, né, e isso é importante para nós enquanto Apinagé. E o mais que eu percebi que o Apinagé se organizou muito bem com relação a essa barreira sanitária, né, que é uma das únicas formas de poder se manter. Claro que, em ocasião, o órgão público ajudou, né, principalmente a prefeitura, junto com a saúde local, que é o polo base indígena, né, ajudou muito. Então, isso amenizou um pouco a situação. Claro que a gente correu o risco desde o início até agora. E a gente precisa de apoio, né, para poder estar se mantendo, né, se protegendo a essa pandemia que está alarmante, né, aqui no Brasil e mundialmente. E o Apinagé está bem forte nesse sentido, né, mas a gente precisa fortalecer ainda mais. E logo apareceu o projeto, né, que é o Parecer, né, que o Ordilon está coordenando, e acredito que esqueci o nome, que é a última parte do nome é Horta, a Amanda Horta, que coordena também. Isso é importante, e que é o momento da gente poder expor o nosso sentimento, expor a nossa visão Panim, Pinagé, né, que na época, que a Sheila já falou, né, que é a gripe espanhola, né, e a varíola e tudo mais, quase deixou o povo Panim Pinagé em extinção. E naquela ocasião,
não teve oportunidade do Apinagé falar daquela situação, expor seus sentimentos do momento que passaram. Então, por isso que eu estou muito feliz de poder fazer parte dessa equipe, né? Que é a Sheila, eu, a Oscar, a Diana. Então, é o momento de, de expor o que nós, panistas, estamos pensando sobre essa situação. E já é uma resposta, né? Não precisa necessariamente de alguma prevenção, mas só de a gente dispor os nossos sentimentos, o nosso pensar sobre essa situação, a gente já está respondendo como resposta. E a Sheila expôs muito bem, baseado no seu artigo, né, que é pelo Revista Saberes, né, que é uma revista muito importante. Então, isso fomenta e fortalece ainda mais a nossa ideia, nossa existência e permanência, né, de expor nossas concepção a Pinagé. Então, a Sheila está de parabéns, né, por fazer parte da equipe de pesquisa e pela proferência da fala aqui. E obrigado a todos pela essa oportunidade. Júlio, muito prazer. Apesar da gente trabalhar junto, a gente está sempre mediado. A gente também está passando pelas mesmas dificuldades com a internet que a universidade também enfrenta. Mas é um prazer te ver e te ouvir aqui também. Pois é, então, Amanda, a gente tem feito assim um bloco de 3 perguntas. Aí a gente faz um bloco e a Sheila pode responder. O Júlio também, se quiser falar um pouco mais, né? Então, a gente pode abrir aí para quem quiser perguntar. Quem tiver Tem aí uma com pergunta vontade. aqui no chat já, André. Eu vou lê-la aqui para a gente, que é a pergunta da Kátia Correia. Sheila, teve casos de morte pela Covid-19 entre o povo apinagé? Se teve, como vocês executaram o ritual do enterro, uma vez que os protocolos sanitários da Covid não recomendavam a proximidade com o corpo do morto? Se alguma outra pessoa quiser perguntar, pode abrir o microfone ou levantar a mão, como achar melhor. Pode falar, Larissa. Olá, gente, boa noite. Me chamo Larissa. Gostaria de, primeiramente, parabenizar a todos pelo evento, tá? Bastante incrível. E eu gostaria de perguntar sobre uma questão que me chamou bastante atenção na fala da Sheila, né? Que é sobre o debate do indígena em contexto urbano. E aí a gente sabe que, historicamente, o contato com o branco, ele tem resultado em muita violência, né? E diversas outras consequências, né? A pandemia é um exemplo disso. E aí, pensando no contexto atual e no contexto do indígena urbano, esse contato ele se dá de forma muito mais frequente, né? Essa violência chega de forma muito mais aprofundada. Pensando também que esse indígena na cidade ele não tem muito apoio de políticas públicas e sociais, né? Então, eu sei que foi falado um pouco, mas eu gostaria de saber tanto da Sheila, tanto de quem também se sentir à vontade em contribuir. Nesse sentido, qual o principal desafio, né, encontrado pelo indígena que vive nesse contexto que não o da aldeia e quais as principais estratégias de enfrentamento que vêm sendo traçadas aí pelo movimento? Obrigada. Em continuidade com a pergunta da Larissa, eu vou fazer uma pergunta também, e aí a gente fecha o primeiro bloco de 3. Eu gostaria de ouvir de você, Sheila, e de você, Júlio, também, sobre como que está sendo a, a visão dos indígenas na aldeia sobre essas questões dos indígenas na cidade. Se as pessoas da aldeia têm apoiado os indígenas que estão na cidade, ou se elas têm preferido não se envolver muito nessas discussões. Essa é a minha pergunta. Acho que a Sheila caiu aqui.
É mesmo, desapareceu de repente, né? Vamos ver se ela volta. Acho E que aí, ela está tentando voltar. aí, já chegou. É porque eu estou com o celular, e aí acabou caindo aqui, desconectou, foi tudo. Sim, Gambê tama abed o alimento tem bumbu. Oh, Sim, eu vou responder a primeira pergunta, que é a questão da se teve morte, né? Graças a Deus, não teve morte, não teve agravamento que levasse ao hospital, né? E teve um único índio que foi para a UTI, que esse que chamou, esse indígena que teve mais grave, mas uma semana ele já estava em casa, saiu da UTI de intubação, mas não teve outro indígena que viesse se agravar ou que levasse à morte. Do ano passado para 2021, teve 2 mortes, mas não foi consequente à Covid-19. Até uma foi na minha aldeia, uma criança, uma recém-nascida, teve uma morte, mas trouxeram para a cidade, fizeram os exames, mas não morreu devido à Covid. Outra, uma causa que até hoje nunca explicaram para nós, né? Uma criança. Outro foi um ancião que chegou a falecer também. Aliás, também foi 2, né? Que foi 2 anciões, né? Que até então era da aldeia Mariazinha, um do cacique mais renomeado, que é o Pregatório, né? Joaquim Tempo e a sua esposa, né, também com 3 meses, 4 meses, também ela veio a óbito. Mas todos dois não foi consequente à Covid, foi morte mesmo dentro da aldeia. E o seu Joaquim foi infarto, né? E a sua esposa também já era bem debilitada, já era bem doente, e também morreu na aldeia, né? Então, todos os 3 morreram na aldeia. Não teve nenhum... Teve o velório, né? Foi um momento, assim, muito... Que teve aproximação de todo, mas, graças a Deus, não teve nenhuma contaminação maior, né? Que teve, por exemplo, no velório. Então, eu tive, né? Um dos velórios, e não houve nenhuma morte devido à Covid-19. E espero em Deus, né, que não venha acontecer mortes, né? E eu acredito que o Apinagé não está preparado para enfrentar uma morte que, no caso, a gente vê, né? Se for pela Covid-19, que diz que leva diretamente para o túmulo, né, para enterrar, que eu já ouvi relatos de indígena que teve velório, né, que são enterrados em cidade, né, isso já começamos a falar para algumas aldeias que tem que se preocupar mais, se houver morte, na oportunidade de abrir caixão, de abrir... E só que os nossos rituais de velório são sagrados, a gente tem que cantar a noite toda. Então, assim, é um risco muito grande, né? Então, com isso, a gente tem mais cuidado ainda. E, e até onde que eu já pesquisei, até onde que eu já andei em aldeia, eles tomam direto para que a doença se afasta, né? Então, é isso. E a segunda pergunta, a questão de a concepção dos indígenas com os moradores na cidade. Aqui no Apiné,
não tem muito moradores na cidade, né? Tem uma família, mais ou menos, que mora dentro da cidade, mas a questão mais é estudante, né? Né, tem, por exemplo, o Júlio Gambê, a esposa dele, ela é estudante aqui da UFT, só que nós não somos considerados moradores na cidade, né? Então, assim, que não é discriminado, né, do fato de morar na aldeia. Minha filha, né, ela mora na Minas, ela é estudante de Direito, trabalha na casa também, né? E ela, por exemplo, tem uma aceitação, quando vai fazer a prova, quando nós todos vamos sair da aldeia, a gente tem uma autorização, né, de que a gente vai estudar. Então, assim, que o Apinari tem poucos que moram na cidade, né? São muito poucos. Como a cidade é perto, dá de ir e voltar, né? Para a Soteia. É um gasto, mas para vir estudar, eles vêm e voltam de novo. Acho que, até onde que eu sei, não tem discriminação, e do fato da pessoa que o polo fala que é desaldeado, isso nós não estamos desse tratamento, né? Mas é a forma que o polo se identificou, né? Que a CESAI se identificou. Então, assim, que o Arpinagé, eu não tenho muito o que falar, porque tem poucos moradores indígenas que moram na cidade. Todos os indígenas residem em suas aldeias. Tem mais ou menos 56, 57 aldeias. E é isso. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não esqueci de perguntar anteriormente. Ah, tá. A última pergunta era... deixa eu ver. Preconceito, eu não entendi bem a última pergunta. Júlio, a pergunta que eu fiz, que foi a última, foi sobre como que as pessoas que moram nas aldeias veem os indígenas que frequentam as cidades. Não necessariamente como morador, mas às vezes um indígena que está na cidade para estudar, está passando um tempo maior ali para resolver uma coisa de saúde. E a Larissa, ela tinha também perguntado sobre como são os desafios enfrentados no indígena na cidade, pensando justamente nessas questões de preconceito, de dificuldade de acesso à política pública. Essa foi a última pergunta. Tá, são duas perguntas diferentes. Então, a primeira pergunta, a sua pergunta é qual é o ponto de vista das pessoas que moram na aldeia acham dos indígenas que moram na cidade, é isso? Bem, essa é uma pergunta complexa, né? Porque, na verdade, não é nem os indígenas que moram na aldeia acham dos indígenas que moram na cidade. Porque quando nós, indígenas, se deslocamos da aldeia para outro lugar, como a cidade, a gente... não é porque a gente quer morar, né? Que a gente vai por conta de alguma necessidade, né? A Sheila já falou que é necessidade de estudos, ou alguma oportunidade, ou alguma coisa pessoal que você deseja fazer, né? Então, nem tanta comunidade acha das pessoas dos Pani que iam morar ou conviver na cidade. Simplesmente vão achar que estão estudando ou trabalhando. Agora,
Agora, os, os que estão tentando buscar alguma oportunidade, essa que é a dificuldade maior, porque conheço algumas pessoas, né, que estão cursando a universidade aqui em Tocantinópolis mesmo. O que a gente mais fala, né, que eu já convivi também, é a questão linguística, que é muito complicado, né? Às vezes a gente fala com o professor e o professor acha que a gente não estudou na gramática, né? Porque a forma, a estrutura linguística do Apinagé é uma, e a forma da estrutura da gramática do português já é outra, então nem se compara. Então já aí começa o conflito aí. E quando a gente convive, né, a gente precisa de logística, né, um local específico para estar reservado ali, ter momento de estudo e uma série de coisas. E para se manter é bem mais complicado. Então essa é a dificuldade maior que os estudantes indígenas, isto é, estudantes indígenas, fora aqueles que estão em busca de outros interesses, tipo emprego, né, também a mesma situação. E conheço também as pessoas que estudam na Universidade de Goiânia, a mesma situação. Mas, na verdade, acho que a situação nacional, né, dos indígenas que estudam na cidade é complicado e precisa de apoio, parceria, né, para poder se manter, né? Que para conhecer tem que lutar muito, né? E sofrer também. Então, basicamente, são essas questões. E com relação à pergunta, né, se teve casos confirmados, se houve morte por conta de casos confirmados da Covid, e graças a Deus não houve, né, que a Sheila já explicou. Então, graças a Deus ainda não tivemos casos dessa situação. E é isso. Obrigada, Júlio. Acho que a gente pode começar agora uma segunda rodada de perguntas. Tudo bem, professor André? Sim, podemos sim. Já tem duas pessoas com a mão levantada aí, né? Acho que é a Ana Paula e a Tainara, se eu não me engano. Ah, ótimo. Então, vamos começar por vocês. Eu estou vendo que primeiro a Tainara Cavalcante. Você pode começar, Tainara, por favor? Boa noite. Primeiro, muito obrigada aos professores pela organização do evento, ao Júlio e à Sheila pela fala. A minha questão, ela vai um pouco para além dos impactos que a pandemia provoca, para além da doença, né? A gente sabe que foi impactos em várias áreas. A Sheila falou um pouco sobre a questão dos efeitos psicológicos que isso teve dentro das aldeias. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. E ela também falou sobre ano passado, quando começou tudo, algumas pessoas nem a roça conseguiu fazer, né? E aí isso já gera um impacto na segurança alimentar. Então, como é que foi o enfrentamento, as medidas adotadas para isso? Obrigada, Tainara. Tem o professor André tinha falado que a Ana Paula estava com a mão levantada, eu vi que abaixou. Tem alguém que tem outra pergunta? Enquanto as pessoas se animam, acho que Sheila pode ir respondendo. Tudo bem, Sheila? Sim, é muito importante, sim. Em questão, por exemplo, os impactos psicológicos, né, que os danos, né, isso foi através das fake news, né, que foi das causas, né, que gerou tudo isso, né, que nós todos íamos morrer e no início, né, que a gente viu que tudo estava separando, as escolas separou, o movimento das aldeias separaram. Aí a gente já começou, já daí, já. As crianças já foram os primeiros que foram atingidos, porque quando funcionava a escola, né, dentro da aldeia, tinha aquele movimentação, tinha merenda, e hoje nós não temos
ajuda, por exemplo, os alunos não tem. Teve uma vez só, né, do governo aqui do estado, deu uma cesta para os alunos, e só isso. Então, assim, teve, por exemplo, então as crianças estão sofrendo muito mais ainda, pior que os adultos, né? Então, assim, e quando veio a vacina, piorou foi tudo, né? Ah, se tomar vacina, eu vou virar jacaré, vou morrer, eu vou ter outras doenças, porque nós já tinha receio de tomar outros tipos de vacina, né? Tem muitos relatos, né, de outros anciões que não, já tem relato de tomar vacina. Então, os anciões e os jovens, eles começaram a ter problemas, por exemplo, preocupações, porque isso nunca vai acabar, como é que vai ficar a nossa movimentação da aldeia. Então, tudo isso está sendo causado, né? Igual já falei um pouco, o Júlio falou um pouco, né? Questão de isolamento já é uma coisa muito preocupante. Então, assim, quando no ano passado, né, em 2020, assim, quando teve um momento mais crítico, né, que no mês de julho até novembro, por aí assim, dezembro, quando um índio era suspeito, até mesmo gripe, às vezes era discriminado, né? Isolava, né? Trazia para o isolamento. Então, assim, é muito, muito preocupante isso. Mas só que melhorou um pouco, né? Devido muita palestra, assim, por exemplo, da psicóloga aqui do Polo, falou que nada vai acontecer. O médico mesmo da aldeia orienta também que é para tomar vacina, que nada disso vai acontecer. Então, assim, que a minha aldeia todos tomaram vacina, a primeira e a segunda dose. Já tem aldeia que não tomaram, né? Eu fui atrás, procurar se era motivo de religião, negaram que não é por causa disso, questão de mesmo que não queria tomar, que tinha medo. Da minha aldeia mesmo, todos tomaram, mas com muito medo, né? Pai, mãe, eles tomaram vacina com muito medo. Então, assim, isso causou um problema enorme, né? Então, assim, que nós estamos levando a vida, né? E a questão da alimentação, os que fizeram roça nos anos atrasados, né? Que ainda estão comendo ainda, por exemplo, mandioca, né? Para fazer farinha. E questão de outras plantações, por exemplo, do ano passado, não teve nenhuma roça para plantar milho, não teve nenhuma uma roça para plantar, para colher imediato ali. Então, de longa duração, que é de mandioca, que algumas aldeias, no ano passado, tudo parou, questão de fazer roça, de fazer farinha. Aí, já esse ano, já estão já se preocupando de fazer a roça, porque já a mandioca do ano passado, a roça, já está sendo colhida agora. E a questão por exemplo, também que os homens também foram para as barreiras, né? Eles ficavam a semana toda, ou ficavam em troca de turnos. Então, alguns homens, eles ficavam nas barreiras, não tinham como fazer roça. O que nós começamos a se preocupar? Os aposentados, né? E os que eram professores, de saúde, aquele que tinha seu salário ajudava a família, né? Que ajudava na alimentação. E que hoje, assim,
essa preocupação, a questão da alimentação é muito séria, né? Por exemplo, hoje a barreira da Aldeia Butica, ela está sendo mantida pela comunidade, muito difícil, as coisas estão muito caro aqui para nós, é muito caro, então, assim, que hoje nós acabamos comprando aqui na cidade, né? Porque as pequenas roças no ano passado não fizeram, né? E muitas aldeias, ela faz pequenas roças, né? Roças de toco. Então, é isso. Nós não tivemos abóbora, nós não tivemos milho, nós não tivemos batata, somente a mandioca. Obrigada, Sheila. Olha, chegou mais uma pergunta aqui do Sandoval Amparo. Eu vou ler para todo mundo, caso vocês não estejam acompanhando o chat. Ele disse que do lado de cada aldeia, temos buscado entender o que é a pandemia. Há uma série de tentativas de explicações vindas das diferentes ciências e também das várias religiões. Eu gostaria de saber como os indígenas de suas aldeias estão entendendo a pandemia num contexto mais amplo, isto é, o que aquele pajé ou aquela senhora mais antiga das aldeias tem dito sobre a pandemia na própria língua e segundo a própria forma meim de ver o mundo. Posso completar essa pergunta com uma minha também, Amanda? É o seguinte, eu li aqui o artigo da Sheila, né? Gostei muito, inclusive, até divulguei aqui no chat também. E aí vai um pouco no sentido do que o Sandoval perguntou, que você fala, né, no seu artigo, que segundo os anciãos, né, a doença, o coronavírus, chama MEA, né, conhecida pelo nome de Kuput-Kak, que é a doença do macaco guariba, né? E aí você fala que o Zé Ribeiro, o Zé da Doca, falou, né, sobre essa doença, e aí queria saber justamente, né, assim, que você falasse um pouco mais, né? Você falou ali só um pouquinho no seu artigo. Eu acho que daria para a gente pensar um pouco mais sobre isso. Queria saber mais sobre essa, essa informação que você trouxe, porque eu acho que ela faz uma articulação muito interessante, né? Da cosmologia apinagé, né? Com esses saberes todos de cura também, com a forma de apinagé de classificar as doenças e de entender as doenças dentro de um contexto de relação com a natureza, né? Então, se você puder falar mais um pouco sobre isso, tá bom, Sheila? Obrigado, viu? Assim, nesse artigo, eles trata de tudo um pouco, né? Foi tudo ali, foi rápido, mas ele teve uma grande reflexão e o do passado. Assim, como que o Pinagé, por exemplo, vê, né, essa doença. O Apinagé, ele, como eu já falei, que ele teve uma reflexão no passado, o CAPA, que é o MEO, é uma doença, né, doença trazida do macaco, que nós classificou nesse tempo, então é bem parecida, né, a Covid-19 é bem parecida com o que foi no passado. Então, assim, que fez com que nós se preocupasse mais em ouvir os anciões, porque eles que sabem o que foi que aconteceu, né? Então, foi com que todos nós procuramos o mais rápido possível as estratégias, né? Então, essas estratégias que resultou, né? O adiamento da pandemia e também os pajé, né? Que nós hoje não temos muito pajé, na aldeia tem um pajé, mas em outras aldeias já não tem. Foi ordenado a gente usar um pijetim de madeira, né? Inventado pelos nossos anciões, pinturas, né? Então, assim, nós tivemos todo o cuidado
assim, de o meu pai, né, que é o seu Zé, ele falou que essa doença não é chocada, né? Então a gente não sabia como. É uma coisa igual a primeira pergunta da eu esqueci o nome dela, da Tainara, questão do problema psicológico, né? Então, assim, que isso causou tudo isso, né? A anciã da aldeia, não estou recordando o nome dela, ela falou também que, por exemplo, na cidade, as pessoas estão preparadas, né? Por exemplo, tem vacina para produzir, e nós não tinha nada, nós tinha só as raízes. Eu falei assim, ainda mais de tudo, nós temos a sabedoria para enfrentar tudo isso. Então, assim, que nós classificamos essa doença como do passado, né? A reflexão do passado que nós estamos vivenciando atual, né? Então, não vou dizer que nós estamos preparados, porque ninguém é preparado para nada, né? Então, assim, a gente está enfrentando de forma que é melhor, né? Que nós chamamos, que é parecido com a doença do Guaripe, que é o puricário. Então, assim, quando apareceu, eu falei assim, olha, esse é o puricário, porque ele apresenta tosse muito seca, né, febre, e outros sintomas, né, mas aqui dentro não teve aldeia que não apresentou sintomas, mas que teve positivo, né, tem uns que já apresentam sintomas, então, assim, foi muito complexo aqui dentro, né? Então, acho que é isso, acho que deu para responder um pouco, né? Então, assim, nesse artigo, ele foi muito importante, né, para o projeto, tudo que foi feito no decorrer daqueles meses, tudo está no artigo, né? Então, assim, que até a tese de mestrado Júlio Gambeiro, né, que trata-se do PEMCA-UGA, que é uma iniciação do jovem, e que hoje é de forma diferente, né, que o PEMCA-UGA, ele ainda existe de forma bem diferente. Na Aldeia Prata, eles estão se pintando frequentemente com a pintura do PEMCA-UGA, então ali estão ensinando os saberes, né, para as crianças. Então, é isso. Obrigada, Sheila. Esse é um tema muito interessante mesmo, eu sempre fico muito curiosa nessa parte do seu texto, doida para escutar um pouco mais, sobretudo porque é uma marca tão forte da sua fala, o fato de que a doença é uma espécie de invasor, né? Então, as barreiras têm um papel para segurar uma série de invasores, dentre eles a doença. E aí, ao mesmo tempo, essa é uma doença que dialoga com a doença do macaco-guari. Então, gostei muito da sua fala, muito obrigada. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para a gente fazer uma última rodada? Oi, boa noite. Tudo bem, gente? Bom encontrar vocês. Salve, Antônio, Sheila, Júlio, né, André, Odilon, Amanda e outras pessoas que não dá para ver todo mundo, né? Acaba que Boa noite, Tânia. num quadradinho, talvez não fale o nome de alguém, mas assim, é um prazer imenso estar aqui ouvindo Sheila, agradecer ela pela aula, né? Foi uma aula muito bem organizada, nos privilegiando, né? Num momento como esse, poder ouvi-la é muito bom. E aí eu queria perguntar, mas é mais só para instigar também outras pessoas a falarem e Sheila poder trazer mais, né, questões que ela já tocou sobre isso, que eu vou perguntar, e aí é mais isso. Sheila, eu queria te ouvir, você falou muito, né, sobre as barreiras, da participação, eu acho que uma coisa que ficou muito
e na sua fala, e também nas nossas conversas, inclusive nas nossas reuniões, é o processo de união mesmo, né? Dos trabalhos de todos envolvidos, inclusive dos homens e das mulheres. E aí, nesse sentido, eu fiquei pensando nisso, né? No que você poderia falar para a gente, do pouquinho dessa participação das mulheres nas barreiras, né? E assim, tranquilo, de forma geral mesmo, né? No que elas ajudaram, como que era a dinâmica, mais ou menos para a gente, né? Saber mais, e também, inclusive, pensando nos cuidados mesmo, nos remédios, né? Eu sei que a gente tem falado muito sobre isso, né? Do retorno para as raízes, e eu acho que é importante falar disso, né? Nesse poder de cura das raízes e como as mulheres também estão articuladas com isso, né? Trazendo seus conhecimentos ancestrais. Aí eu queria ouvir você falar um pouquinho disso. Certo. Como eu tive diretamente de segunda a sexta, na barreira, né, como na barreira da Mariazinha, como da Butita. Eu estive nos bastidores, vamos dizer assim, bastidores de toda a movimentação, como dos homens, como das mulheres, né? Como que eles pensavam e como as mulheres pensavam, né? Então, assim, que eu ia para lá, ficava direto, né? Não tinha como retornar, chegava lá e ficava até 5 horas, 6 horas, às vezes até 7 horas da noite, né? Quando se fosse preciso, né? Quando foi mês de setembro, as mulheres começaram a ter participação, né? Começaram a perguntar se podia, né? A mulher participar na feira. Aí teve uma reunião primeiro para saber como que ia ser feito, porque as mulheres durante a noite, que era muito perigoso, porque se tratava de um TO, passava muito carro, passava muita gente ali para outra cidade. Então, ia ser feito, para não ficar só mulheres, para alguém chegar e intimidar. Né? Aliás, a gente, como eu ficava direto, a gente de outras ali, porque nós fizemos uma cancela e fechamos a TO, né? Inclusive, teve um representante daqui que eu adoro, né? Tem eu não sei se tem eu não sei como é que ele fala, né? Tem esse jornal dele, né? O nome ele é Coquim. Nós tivemos no início nós tivemos muita discriminação na parte dele, porque ele chamou nós de boca de burro, muitas ofensas. Só que ali a gente mostrou para ele que não é assim, que nós estávamos ali guardando era nosso povo, né? E ali quem passasse, né? A estrada era livre, a gente não estava proibindo as pessoas passar. A gente estava fazendo ali, era um controle de nós mesmos, né? Só que a maneira fácil foi a TO. Então, as mulheres, ela estava sendo... Aí ela disse, não, vamos lá, que nós vamos estar juntos. E também o Apinagé, ele respeita muitas mulheres, né? O Apinagé, ele tem esse grande respeito, né? Que a mulher fala, as decisões das mulheres, eles respeitam, né? Então, quando foi decidido isso, né? Que um homem, né? Que acompanhasse, né? Na barreira, porque ia ali ficar direto, né? E ali elas contavam, né? Tinha vezes que ficavam só mulheres, né? E ali elas contavam como o que elas vê. Então, foi muito bom, né, a participação das mulheres. Ela tem uns que deixaram seus filhos o dia todo. Inclusive, aconteceu um caso, né, que todos nós mobilizou, né. Teve uma vez, numa sexta-feira, uma da mãe estava em casa, na barreira, aliás, e deixou seus filhos, né, nessa aldeia, e lá não tem energia.
Quando foi avisar, a casa estava pegando fogo, nossa, foi desespero, e nós todos se mobilizou, né? É, arrecadamos roupa, depois eles tiraram a documentação, né? Porque queimou tudo. E a mãe estava ali na barreira e o pai estava para a caçada, né? Então, as mulheres, teve, por exemplo, era 8, 9, 10 mulheres que ficavam ali de diferentes aldeias, né? Mas eram jovens, né? Jovens assim, de 25 a 30 anos, né? 40, mas muitos queriam, né? A participar. Então, assim, que as mulheres, nós orientavam, né, para usar os medicamentos, né? Tradicional, né? Olha, que é bom, dessa aldeia, esse medicamento para mim, olha, foi muito importante, até nós, mulheres, né, não tivemos mais união, né? Por exemplo, eu fiquei mais na barreira da Mariazinha, e aí nós tivemos muita união, fez muitos planos, estratégia, cuidar mais, a gente conversava muito, pois olha, a gente tem que fazer, mostrar para os nossos filhos a nossa cultura, nossas roças, fazer, porque os jovens, as crianças não queriam mais ir para as roças, né? Aí eu falei, olha, o momento é agora, nós estamos ensinando, tá levando nossos filhos para pegar frutas, então foi muito importante a nossa convivência, né? E já os meninos, né, os homens, teve uma participação também muito bom, porque ali ele estava aprendendo já a ser um guerreiro, teve muito jovem, né, que ali se interessava de ficar ali, né, então, assim, eles procuravam, aí eu falava para eles, olha, todos que estão ali já são liderança, já estão guardando o seu povo, então, para eles não ter medo de enfrentar os brancos, né, igual esse apresentador, né, que fez xingamentos, né, que nós tínhamos que desocupar a estrada. Então, assim, só que a gente não intimidou com isso, a gente conversou sobre tudo isso que aconteceu, e vir outras pessoas com outras agressões, né? Até próprios indígenas, caso de homem, queria furar barreiras, as mulheres pegava e ligava para a polícia, por exemplo, porque tinha a polícia que estava no nosso ajudando, né? Então, assim, as mulheres, ela botaram muito respeito, isso aí. E é isso. Obrigada, Sheila. Oh, a Kátia Correia aqui no chat pediu para você comentar um pouco sobre as casas de isolamento que você mencionou na sua fala, que vocês construíram, no caso de pessoas com sintomas e suspeita. Bom, essa casa de isolamento foi junto com o município, né, a Secretaria de Saúde. Bem nisso, quando começaram a ver, ou a acontecer a estratégia, aí o gestor, junto com o Polo Base, tiveram uma estratégia de não segurar, isolar as pessoas, os indígenas que viessem de tratamento, por exemplo, de hospitais, e passasse pela essa casa, né? Lá tinha tratamento, tinha profissionais de saúde aguardando, tinha toda a cobertura. Aí, então, assim, quando vinha de tratamento fora da sua que estava em outra cidade, que tem que fazer, que teve, e aí então passava por ali, eles ficavam de quarentena, por exemplo, 14 dias, 7 dias, fazia o exame, tivesse tudo tranquilo e retornava para a sua aldeia. No caso de pessoas que estavam suspeito, era conversado com aquela pessoa, com a família,
e levava, né, que o Júlio mencionou também, né, quando falar, chegava lá, você está com suspeito, nós vamos te isolar. Então, assim, isso já gerou problemas emocionais, muitas pessoas fugiram daquela aldeia, foram para outra aldeia, né, mas mesmo assim foi orientada, essa equipe emergencial foi bem capacitada, foi orientada como é que ia fazer, não era chegar imediatamente na aldeia e poder retirar aquela pessoa, era uma conversa, né, que ia ter atendimento, ia ter alimentação, só apenas de uma segurança para os demais, né, era conversado, e ia, né, aquela família ia, e depois que saiu o resultado de exame, retornava para sua aldeia. Então, ali foi um apoio muito grande que isso que aconteceu. Mas, infelizmente, em dezembro acabou tudo, né? O município não contratou mais a equipe, o apoio que era para as barreiras também não teve mais, mas, mesmo assim, teve um grande papel muito importante bem naquele momento crítico. E hoje a gente está em busca assim, para retornar, né? Atrás de outras pessoas que para ajudar. Então, assim, foi isso. Essa casa de apoio foi falar que é isolamento, mas uma casa de apoio, né? Então, assim, que esse foi o papel dessa casa. Muito obrigada, Sheila. Obrigada, Kátia, pela pergunta também. Eu acho que a gente já pode se encaminhar para o final. O que você acha? Sheila, você gostaria de fazer suas últimas considerações? Posso falar mais, dizer assim, obrigada, né, pelo convite, né? Eu agradeço ao professor Alon, professor Amanda, o André e todos, né, que estão à frente desse projeto, acreditando que isso é um dos caminhos, né, de nós estar discutindo e dando a resposta, né, para o mundo que nós não estamos quietos, né, nós estamos se preocupados, sim, e estamos fazendo a nossa parte, né, de cuidar da humanidade, né, preservar o bem-estar, preservar tudo, né, a saúde, e eu tenho a agradecer mesmo. Então, eu estou aberta para qualquer coisa, ajuda, assim, de mais um pouco. Gosto muito de falar, eu gosto muito de falar, de querer aprender, porque eu já sofri muito, o Júlio Gambeiro falou, né? Eu fui também das primeiras Pinagé que passou nas ciências sociais, né? Aqui em Tocantinópolis. Eu não sabia falar direito português e eu sofri muito com isso. Acabei desistindo por causa de um professor que falou que tinha que estudar português de novo para poder estar ali, né? Então, assim, de primeiro eu não sabia me defender. Então, assim, hoje eu sei me defender. Hoje, assim, eu aprendi muito com a luta e aprendi a me defender. E para se defender não precisa ter flecha, não precisa ter o direito garantido está aí. Então, vamos respeitar, né? E também pela minha aparência também, eu fui muito discriminada e acabei desistindo da faculdade de Ciências Sociais. E hoje eu falo, né? E outros indígenas também vieram desistir de Ciências Sociais porque tinha um professor que era muito rígido, né? Quando fazia um texto, queria 10 páginas, 15 páginas, e nós temos hábito de escrever, nós temos hábito de oralidade, né?
Então, assim, hoje eu aprendi a falar um pouco, dominar um pouco a língua portuguesa, mas somente em 2008 que eu vim para a cidade e acabei me frustrando, né? Pensava uma coisa, depois aconteceu tudo isso, mas que hoje eu estou preparada para enfrentar e defender meu povo, defender meus filhos, o futuro do que vai vir. Então é isso. Obrigada a todos, né? E vamos à frente e relatar o que está ocorrendo, né? Espero que em dezembro a gente tenha uma resposta mesmo, né? Que esse ano vai acabar esse negócio, né? A gente vai viver nossas vidas normais, que esse ano nós vamos, no próximo ano a gente vai ler artigos, né? Como é que foi, e vamos se cuidar, né? Então é isso, obrigada, né, o Elitânia e a todos os participantes, né, dele, a todos, né, da minha família também, e só agradecer mesmo. Professor Dilon, obrigada, professor Dilon, que está aí ansioso, preocupado. Então, era aniversário do filho dele, dia 9 de abril. Então, é isso. Obrigada, viu, professora Amanda? Obrigada mesmo. Parabéns, Sheila. Boa noite. Fiquem com Deus, vocês todos. Obrigada, turma. Eu também só tenho a agradecer o convite para poder estar aqui hoje com vocês, mas, sobretudo, agradecer pelas falas, pelas perguntas. Acho que o debate foi muito proveitoso, é muito importante a gente ter esses momentos um pouco mais dilatados, um pouco maiores, para escutar com mais atenção os nossos colegas pesquisadores, nossos colegas indígenas. Eu anotei aqui 300 páginas, tem um mundo de coisa para transcrever. Foi um prazer enorme, boa noite para todo mundo, e a gente se vê na próxima. Obrigado, Amanda. Obrigado, Amanda. Obrigado, Sheila. Queria agradecer também a presença de todos vocês aí. A gente chegou aqui quase com 70 pessoas aqui na nossa atividade de hoje, então a sua voz chegou muito longe, Sheila. Foi para muitos lugares diferentes, muitas pessoas vão dormir hoje e acordar amanhã lembrando de tudo que aconteceu aqui, né? Então, obrigado, gente. Todos vocês que participaram do evento, estou vendo várias pessoas que estavam em todas as mesas aqui. Foi demais, foi muito importante. E a gente espera continuar fazendo esses eventos para a gente ouvir e aprender, né? Com esses povos que têm muito a ensinar para a gente. Muitas formas de viver melhor, viver bem, né? E é isso, gente. Obrigado. Vamos encerrar por aqui. Boa noite e a gente segue na luta. Não é isso? Então, tá bom. Um abraço para todo mundo e em breve a gente se encontra. Valeu, André. Parabéns, hein, cara? Show de bola. Valeu, Lucão. Obrigado, meu cara. Poxa, bem como você falou, né? Eu ouvi para aprender, cara. Eu, sinceramente, eu sempre tenho perguntas quando eu tenho a oportunidade de ver os parentes, de estar com representantes dos povos originários. Eu sempre tenho muitas perguntas para fazer. Mas hoje a Sheila e o Júlio aqui deram um baile tão grande que eu só estou conseguindo refletir. Muito obrigado Que massa, pela mano. oportunidade. Que massa. Bom demais ouvir isso de você, viu, cara? Cara que eu considero muito. Valeu.